Meus queridos irmãos, muito boa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus, no poder do nosso Senhor Jesus. Nós vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, e vamos ler, irmãos, no capítulo 1, logo, do versículo 3, lemos só até o 7, que diz assim, o apóstolo Pedro aos irmãos da dispersão: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Só até aqui, irmãos. E nós queremos falar sobre o ano novo, com a graça e no poder de Deus. Então, irmãos, como todos sabem, na nossa igrejinha, que chamamos de igrejinha, muitos irmãos se juntam às suas famílias em outras igrejas maiores, até eu já fiz isso algumas vezes, ou em outras cidades. Então, nós não temos aqui na nossa igrejinha culto de Natal e culto de Ano Novo, os tradicionais cultos culturais, na verdade. Os cultos da virada de ano. Aliás, irmãos, a esse respeito, não temos nenhuma dúvida de que a maioria dos ditos crentes vão aos concorridos cultos da virada por pura superstição. Do mesmo jeito que outros pulam as marolas, as ondinhas, 5 ondinhas, sei lá quantas, lá na praia, já vi isso. Guardam semente de romã em algum lugar na carteira, sei lá, ou uma nota de $1 na carteira, ou comem semente de lentilhas e outras tolices, pura superstição. Muitos irmãos, sem nenhuma dúvida, fazem isso. Que coisa triste, irmãos, que coisa triste. Diante das dificuldades naturais da vida, até mesmo os ditos crentes buscam as bênçãos prometidas nos concorridos cultos de virada, especialmente agora, com a posse de um governo que não simpatiza com os valores do cristianismo e declara isso. E nós já vimos esse filme com os mesmos atores. Além disso, a história nos mostra as consequências de um governo socialista comunista que, de forma arquitetada, premeditada, destrói as estruturas de um país, corrompe os valores morais de um povo, troca a verdade pela mentira, implanta a corrupção e a prostituição como estilo de vida e envia esforços especiais para a destruição dos valores da família, que, segundo eles, são valores ultrapassados, valores judaico-cristãos que não têm nada a ver conosco. Porém, irmãos, a despeito de todas as agruras deste mundo caído, pela graça de Deus e no poder de Deus, chegamos a mais um ano e não podemos perder a esperança de que continuaremos vivendo pela graça de Deus e no poder de Deus. Saibam todos, irmãos, que aqueles a quem o apóstolo Paulo escreveu viviam em condições muito piores do que a nossa. O Império Romano era muito mais corrupto do que o governo cleptocrata instalado em nosso país desde a chegada da coroa portuguesa. A sociedade em que Pedro e Paulo viveram lá, e a esses a quem Pedro escreveu, era muito mais imoral do que a nossa. E os irmãos viviam perseguidos, sem emprego. Muitos eram martirizados, queimados vivos, suas propriedades eram confiscadas.
tudo isso acontecia naquela época. Ainda não chegamos a esse ponto aqui. Com toda essa situação desfavorável, Pedro lhes está falando de vitória. Porém, uma vitória totalmente diferente daquela prometida pela maioria dos falsos pastores em seus cultos da virada nas suas igrejas empresa. Nós vimos de novo este ano já. Pastores na televisão convidando as pessoas para o culto da virada na sua igreja para receber vitórias de Deus nesse culto da virada, vitórias nesse ano que inicia. Nós vimos isso. Pedro está falando aqui, não é essa vitória. A vitória que Pedro está falando é a vitória sobre o pecado. Pedro está falando do evangelho da salvação. Pedro está falando da santificação dos salvos. Pedro está falando da glorificação preparada para o último dia, o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja para louvor da glória do Pai. Até lá, ele está prometendo e afirmando aos irmãos que nós seremos guardados pelo poder de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Pedro está falando de coisas espirituais que são muito superiores às agruras materiais de que a igreja tem que passar. Jesus prometeu isso. Portanto, essa igreja que promete vitória, essa igreja que tem poder, essa igreja que virou até um país, virou um estado, um poder enorme, não é a igreja de Cristo, não é a igreja da Bíblia. Nós não podemos entrar nessa, irmãos. Então, prestem atenção. Antes daquele dia de que Pedro está falando aqui, o dia em que Deus virá nos buscar com o mesmo poder, de forma totalmente contrária às promessas de vitória material oferecidas pelas igrejas, o que o Evangelho nos promete é muita luta, muito sofrimento, nos promete uma cruz antes da glória. A exemplo do Senhor Jesus. Observe que nas terríveis circunstâncias vividas por aqueles irmãos, a promessa que Pedro lhes faz é de uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus. Imacessível quer dizer que não murcha. Naquele tempo, a coroa de louros que era colocada nos vencedores de Olimpíadas, do que houvesse na época, por 3 dias estava murcha, de trás de uma porta lá. Pedro está dizendo que nós receberemos uma coroa que não murcha. Não é? E a vitória que faz parte da promessa é garantida porque os salvos são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Versículos 4 e 5 que lemos agora. Esta é a vitória de que a Bíblia trata. Lembrando que a palavra vitória, por conceito, pressupõe luta. Porém, como Pedro presenciou e sabia que a vitória final já foi conquistada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário e é garantida a nós pelo poder de Deus, ele exorta que a nossa luta temporária nesta vida deve ser enfrentada com coragem e até mesmo com exultação, com grande alegria, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejamos contristados por várias provações. Versículo 6. Irmãos queridos, o que nós precisamos é da graça de Deus, é do poder de Deus. E essa graça e esse poder de Deus nos são supridos especialmente nos sofrimentos, nas provações, porque fazem parte da revelação e da preparação para a glória futura. Prestem atenção, irmãos. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos conhecer a vontade revelada, a sua vontade revelada nas Escrituras, a fim de que não nos deixemos levar ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, como Paulo alerta em Efésios 4,14. Desde o 12, ele já diz que Deus concedeu dom de pastores e mestres exatamente para que estes ensinem a igreja, as ovelhas, os salvos, para que eles cresçam até alcançar a estatura do varão perfeito,
que é o Senhor Jesus, versículo 12. Então, irmãos, as tais promessas de vitória oferecidas pelos falsos pastores executivos ou proprietários de igrejas e empresas são falsas. Lembrem que para obter vitória material não é necessário fazer parte de nenhuma igreja dita evangélica. Na verdade, não precisa nem ser religioso. Os ricos, mesmo ateus, e na maioria deles, inclusive, estão aí para provar isso. Eles não são religiosos, não estão interessados em ser, não querem nem saber, eles querem riqueza. E conseguem. Exatamente porque não têm os freios da ética de Cristo, de um salvo. É claro que não é condenável prosperar materialmente, mas esta não deve ser a meta de um salvo, para estar todo ano novo pedindo riqueza nos tais cultos de vitória. O céu não é aqui na terra. E as Escrituras nos afirmam categoricamente que não podemos servir a dois senhores. O Senhor Jesus diz isso claramente em Mateus 6,24. Não podemos servir a Deus e às riquezas. As Escrituras nos afirmam categoricamente que aquele que busca amizade com o mundo é inimigo de Deus. Tiago diz isso na sua carta, lá em Tiago 4,4. As Escrituras nos afirmam categoricamente que aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 15. Percebem, irmãos, como é uma grande mentira as promessas de vitória material feitas pelos falsos pastores nos concorridos cultos da vitória, culto da virada de ano? O que vemos no Evangelho da Salvação do nosso Senhor Jesus é o contrário, exatamente o contrário. Ele mesmo é o nosso maior exemplo e nos alerta categoricamente, um versículo que temos repetido aqui nas últimas pregações. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Isso é Jesus falando aos seus discípulos. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João 15, 20. Olhe que diferença da palavra do Senhor acerca do sofrimento com as promessas dos pastores executivos ou proprietários de igreja. Com um governo anticristão, como nós temos a partir da posse. Esta é a promessa para os verdadeiros discípulos de Cristo. Perseguição, provações, aflições, porém, credibilidade nas palavras e glória eterna no céu, e não riquezas nesse mundo. O Senhor Jesus diz, olha, se perseguiram a mim, vão perseguir a vós. Mas, se creram na minha palavra, crerão também na vossa. Essa é a maravilha dessa afirmação, dessa promessa do Senhor Jesus, irmãos. A nossa riqueza neste mundo, portanto, é viver com a graça de Deus, no poder de Deus, na esperança da glória eterna. É isso que Pedro está ensinando e encorajando àqueles irmãos sofridos e a nós. Da mesma forma como o apóstolo Paulo também o faz quando afirma aos irmãos romanos e a nós também, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8,18. Ou seja, os sofrimentos pelos quais os apóstolos e aqueles irmãos passavam não deveriam ser motivo de desespero, a ponto de eles tentarem resolver, por exemplo, os seus problemas de qualquer maneira. Segundo a cultura deles lá da época, vamos lutar, vamos fazer alguma coisa. Isso vale para nós. Sabemos que em nosso país há a cultura do jeitinho brasileiro, em que se utilizam recursos escusos, desonestos, como sempre vemos a classe política negociando cargos, como vimos agora, para compor o governo. Infelizmente, é assim que as igrejas ditas evangélicas estão agindo, induzindo os seus frequentadores ao erro de achar que podem negociar as bênçãos com Deus. Tudo é negociável. Não, irmão, não é. Nós devemos seguir o exemplo e os ensinamentos do nosso Senhor Jesus e dos seus apóstolos e nos espelhar na dura realidade vivida pela igreja verdadeira ao longo da história. A igreja poder, a igreja poderosa não é a igreja da Bíblia. É a igreja de homens, é império de homens, é império do mundo que jaz no maligno. Aliás, irmãos, mesmo antes da história da igreja, dessa igreja poderosa que nós temos aí,
todas, inclusive, o apóstolo Pedro já lembra aqueles irmãos e a nós que os profetas investigaram atentamente e deram de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Quer dizer, Pedro diz que os profetas já haviam predito todos esses sofrimentos que Jesus sofreria e as glórias que os seguiriam. E os seus seguidores também, como Jesus disse, se fizeram a mim, farão a vocês. Porém, se ouviram a minha palavra, também ouvirão a vossa. Que maravilha, irmãos. Jesus é o nosso modelo. Assim como foi o modelo para os seus apóstolos. Assim como eles viveram, se já estamos passando por grandes dificuldades, como eles viveram, aliás, se já estamos passando por grandes dificuldades em nosso país, temos convicção de que as dificuldades aumentarão neste ano que se inicia. Como já vimos esse filme, repito, e inclusive com os mesmos atores, temos convicção de que o nosso país, em pouco tempo, entrará em recessão econômica, crise política, social, moral e espiritual que já vive, mas isso não deve nos desanimar. Isso não deve nos desanimar. Pelo contrário, esta palavra de hoje deve redirecionar os nossos pensamentos para a certeza da glória que nos está prometida, e a igreja precisa testemunhar essa verdade exultante, com alegria, ainda que contristada por várias provações momentâneas. Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez aumentado, confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, é assim que se apura o ouro, redunde em louvor, glória e honra da revelação do Senhor Jesus. Irmãos, olhem só, irmãos. Nós precisamos exatamente saber que é exatamente nas dificuldades que somos exortados a seguir firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Somos nós que louvamos a glória do Senhor. Toda a criação será refeita, nós sabemos disso. Mas ela já está sendo refeita e isso pode ser comprovado exatamente na vida dos salvos. Perseguição, martírio, o que for, isso não vai parar a palavra dos salvos. Porque, como Jesus disse, se creram na palavra dele, crerão também na nossa. E é a glória dele que está em questão aqui. A nossa fé será confirmada. Uma vez confirmada, ela vale muito mais do que o ouro apurado pelo fogo, se for preciso. Era o que estava acontecendo com esses irmãos lá. Estavam sendo queimados vivos. E como Paulo também diz, acabamos de ler, o nosso trabalho não é vão. Por isso, neste ano, já previsto como muito mais difícil do que o ano que passou, trabalhemos mais, queridos irmãos. Trabalhemos com mais prudência. Economizemos, usando com sabedoria os bens que Deus, pela sua graça e no seu poder, nos dá, ao invés de buscar riquezas que estimulam o consumismo. Vivamos em santidade de vida, de acordo com a ética cristã, independentemente do direcionamento anticristão dado pelo governo. Como Pedro ensina no último versículo que lemos, é assim que provamos o valor da nossa fé, a fé que, uma vez confirmada, redundará em louvor, glória e honra na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que fomos criados e recriados em Cristo Jesus, para testemunhar o verdadeiro evangelho da salvação, sabendo que Deus, pela sua graça e no seu poder, há de nos conduzir em vitória neste ano que se inicia, a vitória que Cristo já consumou na cruz do Calvário, a fim de que vivamos em santidade de vida para louvor da sua glória, como lemos aqui. Que assim seja. Amém.